O que realmente importa? Esse é o nome do capítulo do dia 16. E, primeiro, não sei se vocês vão conseguir entender da melhor forma possível, que resolveram fazer um churrasco com um som de todo tamanho aqui fora, mas o desafio não pode parar, né? Vamos lá para nossa reflexão do dia 16. Esse capítulo fala sobre o amor. É uma das lições que eu achei mais interessante, que é algo que eu já gostava muito de estudar, de agir, de praticar antes mesmo de ter me tornado cristão. Então começa falando que viver consiste em amar. Só que o legal desse capítulo é que ele fala na prática, né? O que é amar? Pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Antes de falar sobre o que ele fala de amar, eu quero só comentar rapidamente sobre isso que a gente vê na hipnoterapia. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Eu acho que, de forma geral, e principalmente hoje em dia, esse conselho não é tão sábio, porque as pessoas, muitas não amam a si mesmas, porque elas têm traumas, têm questões emocionais, têm vícios, têm baixa autoestima, então elas não se amam. E se você não se ama, como que você vai conseguir amar ao próximo? Na verdade, é muito mais fácil hoje em dia, pelo menos no Brasil, ver pessoas que amam mais os outros do que a si mesmas, e por isso que elas têm um monte de problema emocional. Só que a dificuldade é que quando você ama os outros mais do que a si mesmo, você se fere, você se machuca e se aporta para vários outros problemas emocionais, como, por exemplo, uma depressão. E se você tem uma depressão, por mais que você queira amar os outros, você não consegue amar outras pessoas de forma genuína. Não, seu amor não consegue fazer bem a outras pessoas se você só quer ficar na cama, se você está doente. Então, você tem que primeiro se amar, para então ter condição de amar outra pessoa como você ama a si mesmo. Isso aqui é só um parênteses que eu queria trazer antes da gente iniciar. Então, na prática, ele fala como que a gente demonstra o amor. Isso eu acho muito interessante, que na prática você demonstra através de tempo de qualidade, né? Você usa a sua moeda. Só que como que você treina para amar melhor? E eu achei isso interessante também. Você precisa ter pessoas por perto, né? A gente ama quando tem outras pessoas que nos dão a oportunidade de amar. Só que se todas as pessoas que estão à sua volta fossem pessoas, entre aspas, perfeitas, aí você não teria dificuldade, não teria esforço para amar, né? Era natural o amor. Mas o seu treinamento para amar melhor, desenvolver o seu amor, é exatamente como ele fala aqui, com pessoas irritantes, imperfeitas, pessoas que nos decepcionam. Então, essa é a vida real. Então, acho que é legal a gente refletir sobre isso quando a gente está num relacionamento, seja de família, seja amoroso, seja com amigo, e essa pessoa nos decepciona, tem um comportamento que a gente não gosta. Eu acho que esse é o momento da gente refletir e buscar nos esforçarmos para amar ainda mais ela, ao invés de ser egoísta e falar, ah, não, ela fez isso que eu não gosto, deixa eu me afastar aqui, deixa eu julgá-la aqui, deixa eu criticá-la aqui. Então, acho que esse é um ponto que, se a gente praticar, nós vamos ficar mais felizes e vamos melhorar os nossos relacionamentos. Então, outro ponto interessante, ele reforça muito sobre o tempo, gostei muito disso, quando há uma frase aqui, ó, valorizo você o bastante para lhe dar meu bem mais precioso, o tempo. Então, amar é sobre você dedicar tempo para as pessoas. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Você tem buscado oportunidades para dedicar o melhor tempo possível para as pessoas que você ama, para as pessoas que você diz que ama, para as pessoas que você considera importante na sua vida? Ou você está esperando o momento certo? Eu gosto muito quando o Rick reflete sobre isso, porque a gente não sabe quando esse momento certo vai chegar ou se ele vai chegar. E na última página do capítulo fala: porque o melhor momento para expressar o amor é agora. Porque você não sabe até quando você vai ter a oportunidade. E uma reflexão também interessante é a seguinte, ó, Deus, conseguindo ou não realizar qualquer outra coisa no dia de hoje, quero ter certeza que terei tempo para amá-lo e para amar as pessoas, porque é nisso que a vida consiste. Não quero desperdiçar este dia. Então, isso é uma oração que ele sugere para que a gente, todos os dias, dedique ao bem mais precioso, ao mandamento mais precioso, que é amar as outras pessoas, amar a Deus e amar as outras pessoas.
Então, se você não está usando seus dias para amar as pessoas à sua volta, que você tem oportunidade, você, teoricamente, está desperdiçando os seus dias. E como ele fala aqui, ó, porque Deus deveria lhe dar outro dia se você está desperdiçando o dia que ele te deu, se você não está usando para amar as pessoas que você tem a oportunidade de amar. Então, essa para mim foi uma reflexão, algo que eu já praticava na minha vida, eu falei nos capítulos anteriores, né, sobre a gratidão, né, das pessoas que eu tenho, das pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho, sobre a gratidão de ter a oportunidade de ter essas pessoas na minha vida. E aqui ele reforça tudo isso. Agora eu quero trazer um contraponto sobre você dar o seu máximo para amar, sobre, como ele fala, amor é o mais importante, né? E se o amor é o mais importante, a gente tem que dedicar o máximo de tempo para o amor. Só que, do jeito que ele coloca aqui, no meu ponto de vista, ficou um conselho um pouco leviano e um pouco imediatista, no sentido que ele fala que você não deve focar tanto no trabalho e focar mais nos relacionamentos. Mas no sentido como se uma coisa atrapalhasse a outra. Ele fala a seguinte frase: o trabalho e os negócios são inimigos dos relacionamentos. Preocupamos-nos em ganhar a vida, concluir nossas tarefas, pagar contas, cumprir metas, como se isso fosse a razão da nossa vida. Mas não é. O objetivo da vida é aprender a amar a Deus e as pessoas. Vida menos amor é igual a zero. Tá, legal, mas o problema dessa afirmação é que faz a gente entender que ou você tem uma coisa ou você tem outra coisa, que ou você tem um trabalho saudável, ou você tem dinheiro, ou você tem bons relacionamentos. Mas em nenhum momento Deus ou na Bíblia fala que ou você só pode ter isso ou pode ter aquilo. Se você tem bons relacionamentos, tem tempo de qualidade para relacionamentos, não vai ter um tempo de qualidade para o seu trabalho, não vai ter uma prosperidade financeira. Eu tomo muito cuidado com esse tipo de afirmação, porque isso induz as pessoas de forma errada. E as pessoas pensam, nossa, então o trabalho e o negócio são inimigos dos relacionamentos? Então, se o meu trabalho está indo bem, meus relacionamentos vão mal. E, de fato, isso gera muitos problemas na vida das pessoas, e a gente percebe isso quando a gente faz sessão de hipnoterapia nessas pessoas, que elas ficam presas nessas crenças, que o pai falava, a mãe falava, você não pode ter tudo, você não pode ter dinheiro e felicidade, você não pode ter um bom trabalho, um bom relacionamento. E aí, de fato, a mente entende isso, acredita nisso, e quando ela se torna uma adulta, ela vai ter ou uma coisa ou outra. Mas você pode sim ter as duas coisas. Inclusive, o trabalho, o negócio, pode ser também uma porta para você ter outros tipos de relacionamento ali, outros tipos de amizade, outros tipos de prática de amor. Então, é isso que eu penso. Eu sugiro você desconsiderar essa frase que ele diz aqui. E outra frase também, que eu não concordo, ele fala assim, ó, o tempo é sua dádiva mais importante. Legal, concordo. Por isso você recebeu uma medida fixa dele. Legal. Você pode aumentar seu dinheiro, mas não pode aumentar o seu tempo. Na verdade, não é bem assim na prática. Vamos lá. Na prática, você tem que dedicar tempo de qualidade para outras pessoas. Só que, do jeito que o livro faz entender, parece que, então eu vou, se eu puder parar de trabalhar, viver com o mínimo ali, só para ficar 100% do tempo com as pessoas que eu amo, isso é melhor. Isso é mais importante para Deus. Só que você não precisa escolher uma coisa ou outra, como eu falei. Você pode, enquanto você estiver com as pessoas que você ama, dedicar o seu máximo de atenção. A questão não é o tempo, a questão é a atenção. A questão é você estar lá com a pessoa só fisicamente, mas sua cabeça está em outro local, está no celular. Isso que não faz sentido. Agora, se você está com a pessoa, esteja com a pessoa, esteja 100% atenta a ela. Isso é uma das coisas. Segunda coisa, você não pode pensar só no curto prazo. Eu acho que a gente precisa desfrutar o curto prazo, mas também pensar no longo prazo, pensar em eu aumentar o meu tempo que eu posso estar com essa pessoa no futuro. Que aí é o que ele fala sobre aumentar. Você pode aumentar seu dinheiro, mas não pode aumentar seu tempo. Mentira. Como você pode aumentar seu tempo? Só você parar para pensar. Hoje, talvez o seu tempo acordado, vamos colocar que você dorme 8 horas por dia, então você tem 16 horas por dia acordado.
dessas 16 horas, várias dessas horas já estão ocupadas para coisas que hoje você não tem opção, hoje você não tem escolha, não tem liberdade para decidir o que você vai fazer com essas horas. Por exemplo, se você precisa trabalhar, e talvez na oportunidade, no momento que você está, o seu trabalho, você precisa ficar 2 horas por dia ou 3 horas por dia em transporte público. Então, 3 horas já estão travadas para você estar em transporte. Então, você não tem 16 horas, você tem agora 13 horas. E as horas que você precisa trabalhar para você sobreviver, para você sustentar a sua família. Então, você já não tem mais aquelas 13 horas, vai tirar 8 horas daí. Então, você vai te subtraindo horas que não faz parte do seu tempo na prática. Então, como que você pode aumentar o seu tempo? É, de fato, buscando pensar e estruturar a sua vida, e, óbvio, isso leva tempo, né? Leva investimento de tempo intelectual, de estudo financeiro, para que você construa, nas suas 16 horas acordado, formas mais eficientes de você ter mais tempo livre para fazer aquilo que você realmente gosta. Então, talvez buscar oportunidades de trabalho mais perto da onde você está, ou talvez estudar, fazer um curso, fazer alguma coisa para ter mais flexibilidade, poder trabalhar por resultado e menos por hora. Ou uma coisa que a gente defende muito, né, que eu defendo muito na hipnoterapia, que é a beleza da hipnoterapia, que você tem flexibilidade de tempo, você vai lá, dedica um tempo específico durante uma semana para trabalhar, se divulgar, fazer clientes, aí depois você fica 3 semanas atendendo ali 2 clientes por semana e o restante do tempo mais livre, onde você pode dedicar para a sua família, para viajar, para outras coisas. Então, é uma questão de planejamento para você aumentar o seu tempo disponível, sim. Claro que você não pode mudar as 24 horas, mas você pode aumentar o seu tempo útil de vida dentro dessas 24 horas. Então, esse é um capítulo que trouxe bastante desses insights, bastante dessas reflexões. E a reflexão que eu deixo aqui é o que você tem que fazer hoje para, pensando no amanhã, você ter mais tempo útil de vida para usar como você quer. Primeira reflexão. E a segunda reflexão é equivalente ao que ele já fala aqui, ó. Estará que os relacionamentos são minha máxima prioridade? Mas a máxima prioridade de você, quando você tem tempo no relacionamento, você está dando a máxima prioridade ou você está com a cabeça em outro lugar? Então, reflita sobre isso. Acho que esse capítulo, por si só, já traz muitos insights e muita beleza para a sua vida se você começar a praticar isso aqui. Então, esse foi o dia 16. Te vejo amanhã, no dia 17.